Muito bem, pessoal, muito bom dia. Estamos começando o Desperta SL de hoje, ao vivo, 7 horas da manhã, horário de Brasília. Hoje é 12 de março de 2024. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Estamos ao vivo em todas as redes sociais, ao menos nas mais relevantes. Você pode nos acompanhar aí pelo Facebook. Estamos no Facebook ainda, Guilherme? Estamos. Facebook do Eduardo Moreira, Facebook do ICL Notícias. Estamos também no Twitter agora, começamos a transmitir este programa essa semana lá pelo Twitter. Para quem nos acompanha já viu que estamos aparecendo nas notifications, né? Então, muito obrigado, muito bom dia para quem já está por aí. Estamos ao vivo também no Instagram e principalmente nos nossos canais do YouTube. Quem nos acompanha no ICL, no Eduardo Moreira e no Leandro Demore, muito bom dia. Faça aquela sua rotina matinal do YouTube, que diz o YouTube, pelo menos, que a gente pode, que vocês possam ser mais avisados quando este programa estiver no ar. Então deixa seu like, ative o sininho, assine os canais e principalmente compartilhe este programa. Nós estamos batendo recordes históricos de audiência todos os dias. Muito obrigado ontem às mais de 20 mil pessoas que acompanharam este programa. É muito importante para a gente crescer, porque vocês sabem, este ano teremos um ano eleitoral, um ano importante que vai decidir muita coisa para o futuro deste país, e o ICL vai fazer uma cobertura intensa das eleições. Claro, agora em março, se eu não me engano, termina aí o prazo para os candidatos fazerem as suas inscrições para virarem os famosos pré-candidatos e depois viram candidatos. A eleição é em outubro, eleições municipais. Estamos de olho para ver o que vai acontecer por aí, tá bom? Muito obrigado para quem já está chegando no nosso chat também. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para quem nos acompanha em vários outros lugares pelo mundo. Muito obrigado para todo mundo que já deixou o seu like também aí. E é isso, vamos começar o programa de hoje. Aliás, bom dia para o pessoal que nos acompanha também pela TVT, TV aberta em São Paulo, Grande São Paulo. Para quem não sabe, este programa é transmitido em 2 emissoras de televisão e também em 2 emissoras de rádio. Estamos ao vivo também pela TV Quirimurê lá na Bahia, TV aberta em Salvador e Grande Salvador. E se você quer ouvir este programa como um bom e velho radinho, você pode sintonizar a Rádio Brasil Atual em São Paulo e também a Rádio Heliópolis. Muito bom dia para todo mundo que está aí em Heliópolis nos acompanhando, né, o Guilherme? Muito legal, né? Nós gostaríamos, Guilherme, de ter mais transmissões aqui. As pessoas poderiam entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que é exatamente qual, Guilherme? contato@icl.com.br. Se você aí gerencia uma rádio comunitária, uma rádio no interior do país, se você quer que os programas do ICL passem por aí, a gente pode franqueá-los de grátis, né, Guilherme? Porque é assim que a coisa funciona. Então você pode mandar um e-mail para contato@icl.com.br. Você pode pressionar também as pessoas da sua cidade que tem rádios, né? O rádio é um veículo muito importante no Brasil ainda, muito negligenciado por muita gente, mas é o grande veículo do interior do Brasil. Quem nasceu e se criou no interior como eu, né, sabe exatamente do que eu estou falando. O rádio ainda é muito ouvido, então seria muito legal chegar aí na sua cidade, se você gostaria de ver este programa todos os dias, passando na sua emissora favorita, às 7 horas da manhã, ao vivo, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Entre em contato com a gente, que a gente pode mandar o sinal e você pode passar o programa na buena e de grátis e ter aí notícia fresquinha todas as manhãs, às 7 horitas da manhã. Vamos lá, gente? Francamente, né, pessoal? Ó, daqui a pouquinho eu vou falar uma novidade muito importante que a gente tem hoje para a nossa comunidade e também para as pessoas que nos acompanham aqui, para quem é assinante do nosso amado ICL. Para quem não é também, teremos uma novidade hoje ao meio-dia, ao vivo, nos nossos canais. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho, então fica por aí, que é espetacular, né, o Guilherme? Espetacular. Muito bem, ó. Vamos lá para o iclnoticias.com.br para começar o dia. A Receita Federal antecipou a liberação do imposto de renda de 2024. Então, se você já está ligada ou ligado para fazer a sua declaração, lá no site do ICL Notícias tem mais informações. Você pode baixar o programitio lá da Receita. O contribuinte pode preencher antecipadamente a declaração de imposto de renda de pessoa física para 2024. A Receita Federal antecipou a liberação do programa, que inicialmente só seria baixado a partir da próxima sexta-feira, dia 15. Portanto, o download antecipado será possível apenas aos contribuintes com conta nível prata e ouro no portal .gov, né, ou gov.br. Os demais terão que esperar até sexta-feira. Então, se você sabe já se o nível da sua conta é prata ou ouro, isso aí são níveis de segurança, eu imagino, né? Eu não sei exatamente como funciona. Eu sei que algumas pessoas que eu conheço têm esses níveis aí.
porque fazem outras coisas lá no GovBR. O GovBR agora está cheio de coisa, né? Aliás, foi uma excelente ideia o GovBR, que vem de alguns governos aí. O governo Bolsonaro não conseguiu destruir, graças a Deus. Aliás, fez uma série de implementações lá, a gente tem que falar isso, porque é fato. E aí você pode fazer assinatura eletrônica, tem um monte de coisa lá, tá? Então faça seu cadastro para ter a coisa bonitinha, organizadinha. Às vezes você esquece coisas, pô, não sei onde é que tá o meu recibo de declaração, não sei o que, você pode conseguir tudo aqui no portal GovBR, e para quem está ligado que já é nível prata ou ouro, por conta dos acessos que tem ali, já pode baixar o programa da Receita e antecipar. Não faça como eu, não deixe para o último dia. Você sabe, né? Se você faz antes, a sua restituição vem antes também. Então, quem entrega antes o imposto de renda, se tem restituição a receber, acaba recebendo muito antes também das outras pessoas. Matheus Botelho está perguntando se o Guilherme é um Guilherme do rolê. É o Guilherme do rolê. Bota a cabecinha pra dentro. Isso aí, é esse mesmo. Eu tô fazendo ele acordar cedo essa semana. Toda vez que eu digo que eu venho para São Paulo, o Guilherme tem pesadelos, né? Mas é bom, o Guilherme faz bem pra pele, sabe? É uma coisa boa você acordar cedo. Você vê o mundo com outros olhos, né? Uns olhos meio cheios de remela, né? O olho de olho é o outro olho, né? O olho meio fechado, meio assim, não tá funcionando direito, mas é bom, cara, é bom, faz bem. Muito bem, vamos seguindo por aqui. Olha só, onda longa e intensa. Diga. NDI Screen Capture. Ver se foi, porque temos que compartilhar a nossa tela, né? Ou posso reiniciar ele aqui? Você que me fala. Tá bom, então, beleza. Vou lendo as notícias aqui, daqui a pouquinho a gente mostra a nossa amada tela aí. Tivemos um pequeno problema técnico, mas a coisa já está andando novamente. Uma bolha de calor vai fazer o Brasil ferver essa semana. Estamos esperando aí, segundo as previsões do tempo, algo em torno de 45 graus em várias regiões do país. A região centro-sul do Brasil vai enfrentar altas temperaturas nos próximos dias, isso porque uma bolha de calor formada no Paraguai e no norte da Argentina se aproxima do país. Na capital paulista, por exemplo, espera-se uma sensação térmica de 37 graus. O fenômeno também é chamado de domo de calor, já que o funcionamento assemelha-se ao formato de um domo. Ele começa quando uma massa de ar quente é formada em uma área de alta pressão atmosférica, ou seja, onde a coluna de ar é maior e, portanto, mais pesada. O centro de um sistema como esse foi identificado se formando entre o Paraguai e o norte da Argentina. Lá no Paraguai e no norte da Argentina, os termômetros poderão alcançar a marca de 43 e 45 graus. E como a massa de ar quente se expande verticalmente, ela atinge as regiões vizinhas do Brasil. Portanto, estados do sul e do centro-sul do país, atenção para essa semana, porque teremos aí uma onda de calor avassaladora, né? Aí na reta final, nos estertores do nosso verão, a coisa aparentemente pode ficar feia, tá bom? Então fiquem ligados nisso. Caio, você precisa entrar novamente aqui? Muito bem. Caio, você pode apresentar esse programa, pode sentar aqui? Não quer fazer isso não, Caio? Não, deixa pra você. Tá bom. O Caio é o galã do CL. Eu toda vez que vejo o Caio, eu tenho vontade de dar um beijo nele, sabia? Guilherme. Podemos rodar o teaser? Então vamos rodar. A gente tem uma novidade para hoje, tá? A gente vai fazer o seguinte, vamos rodar o teaser importante, que tem a ver com o evento que a gente fez no domingo, e aí daqui a pouquinho eu volto e vou contar uma novidade para vocês, tá bom? Então bora lá. O objetivo é limpar a cena do crime para a macharada. E o trabalho deles era assassinar reputações. Olha o freio da vida aí, esse energúmeno aí. A família Bolsonaro tinha todo um esquema montado para atacar opositores virtualmente. Mas se a gente for lembrar, foi exatamente essa estrutura de questionamento que colocou em xeque as eleições de 2022. E deu no que deu. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita.
Muito bem, gente, tá aí. Isso tem relação com um evento que a gente fez no domingo, um evento, obviamente, mais um evento de sucesso absoluto do ICL, mais de 30 mil pessoas ao vivo assistindo ao evento, um evento com a Maria da Penha, que tem a ver, claro, com a luta do mês das mulheres, com as lutas importantíssimas que a gente aqui com muita frequência fala em relação a notícias, por exemplo, mas também tem a ver com uma tentativa que está sendo feita pela extrema-direita de destruição de reputação da Maria da Penha. Mais uma, né? A gente viu isso acontecer com Paulo Freire, a gente viu isso acontecer com Marielle Franco e tantas outras, principalmente mulheres, porque a extrema-direita adora atacar mulheres. Isso é uma característica da extrema-direita, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, olha só, essa semana a gente lançou para os nossos membros do ICL, e você pode se tornar um membro exatamente agora, através do link despertaicl.com.br, a gente lançou para os nossos membros uma série documental sobre a destruição de reputações de pessoas públicas. Chama-se Máquina de Moer Reputações. São 3 episódios, cada episódio focado em uma figura histórica, Marielle Franco, Paulo Freire e também a Maria da Penha. Nós já liberamos ontem, a partir de ontem, o primeiro capítulo, vamos liberar o segundo capítulo hoje para quem assina o ICL, mas hoje a gente vai fazer um agrado aqui, um agrado importante, aliás, para fazer uma divulgação em relação a isso. Hoje ao meio-dia, né, Guilherme? Meio-dia. Hoje ao meio-dia, muito bem, ao meio-dia a gente vai liberar o segundo episódio para quem não é membro do ICL também. Então, fiquem ligados nos nossos canais, pós-rolê, depois do rolê ICL, aliás, meio-dia e meia, então é isso. Então, depois do rolê ICL, que é o nosso último programa da manhã, lá com o William De Luca, nosso querido, amado William De Luca, a gente vai liberar esse episódio, tá? Vai estar nos nossos canais, então fiquem de olho, vocês vão poder assistir na íntegra. E para quem quiser já assistir a toda a série documental e parte da comunidade do ICL, que não é só isso, você vai fazer parte de todos, vai poder acessar todos os cursos do ICL, como eu falei ontem, aqui tem história, filosofia, história da arte, música, línguas, preparativo para a OAB, preparativo para o Enem, Excel, gestão financeira, tem um mundo, são mais de 200 cursos no ICL, você pode participar disso também. Você vai ter o nosso clube de benefícios, que tem vários descontos em vários lugares que você faz compra online, então farmácia, loja, enfim, esses milhões de lugares que você fica fazendo compra pela internet aí, você passa a fazer parte do clube de benefícios do ICL, vai ter cupons de desconto lá também, então é mais uma vantagem que a gente colocou ali dentro para você fazer parte do ICL. Você pode entrar neste exato momento no despertaicl.com.br, despertaicl.com.br, faça a sua inscrição, e se você fizer a inscrição no pacote solidário, aliás, eu acho que a gente tem alguns mimos aí, não temos? Livro, aquela coisa toda. Temos então, nós temos esse card, não? Tá bom, a gente pode falar mais no final do programa, então, rapidinho sobre isso, mas hoje tem alguns presentes para quem fizer parte do nosso ICL através do plano solidário. O plano solidário é aquele que você paga um tiquinho a mais por mês, 60 e pouquinhos reais ali, vai dar um real e alguma coisinha por dia. Você faz a sua inscrição para você poder ter acesso aos cursos, ao clube de benefícios, aos documentários e tudo que está dentro da nossa plataforma, e consegue dar uma bolsa para uma pessoa que não tem condições de estudar, tá? Aliás, a gente fez uma parceria com o Instituto Maria da Penha, e a gente vai distribuir bolsas para mulheres que foram vítimas de agressão. Só que a gente só consegue fazer isso se você for lá, fizer a sua inscrição no membro do pacote solidário, tá bom? Então, despertaicl.com.br é o link, você entra lá, tem todas as informações, tá tudo bonitinho, tudo maravilhoso ali. A gente já lançou vários documentários, vai lançar mais um monte de coisa esse ano, tem muita novidade lá dentro. E aí aquela coisa, como eu falei ontem, por exemplo, eu gostaria de ter feito uma outra faculdade e acabei não conseguindo fazer, mas em vez de fazer faculdade, que eu não tenho nem tempo para fazer faculdade, eu fico lá fazendo os cursos de CL, me aprofundando, entendendo os melhores professores do Brasil e do mundo, faço no horário que eu quero, faço pelo celular, faço nos intervalos, vou ouvindo as aulas no carro, em viagem, no avião,
no ônibus. Então é maravilhoso, né? Você pode mergulhar num mundo de conhecimento que não necessariamente é uma coisa formal. Eu não vou precisar de um diploma universitário, não quero exercer uma nova profissão, mas eu quero entender mais, no meu caso, psicologia, que é uma coisa que eu sempre quis fazer, era meu sonho de adolescente, fazer psicologia, acabei não fazendo, então tô lá fazendo meus cursos lá com os melhores. Ali só tem os melhores, só tem gente fera, e é professor brasileiro, professor italiano, alemão, argentino, gringo, de tudo que é lugar. A gente selecionou realmente um dream team para dar aula para vocês por ali, tá bom, gente? Então vamos lá. Seguindo o programa por aqui, lá no iclnoticias.com.br, já para 10 mil pessoas online neste exato momento, o projeto que flexibiliza licenciamento ambiental pode incluir mineração. Os caras não param, né? O projeto que flexibiliza as regras do licenciamento ambiental pode também se debruçar sobre as regras acerca de autorizações de mineração. Eu sou terminantemente contra esse negócio de flexibiliza, sabe? Flexibiliza é tipo assim, linguagem burocrática. Eu tô tentando aumentar o ar-condicionado aqui para não ferver. Flexibiliza é a típica linguagem burocrática criada pela burocracia de Estado para parecer que uma coisa feia é uma coisa legal, né? O projeto, ele flexibiliza. Quem não gosta de flexibilizar as coisas, né? Vamos flexibilizar, vamos dar mais flexibilidade. Na real, isso aqui é outra coisa que eu não posso nem falar o nome essa hora, né, Guilherme? Que começa com P e termina com utaria, né? Então, um novo projeto que flexibiliza... De peru, de bumbum. bumbum. De peru, isso aí, essa coisa toda, né? Então, não tem nada de flexibilizar o negócio aqui. Atualmente no Senado, a proposta busca alterar as regras para processo de licenciamento ambiental em nível federal, mas também estadual e municipal. Por exemplo, ela regula para todo o país a licença por adesão e compromisso, um termo autodeclaratório de que o empreendimento está de acordo com as regras exigidas e estipula prazos máximos para esses processos. Ou seja, você vai dizer se o seu garimpo é legal. Vocês imaginem isso para o ramo de alimentação? Você chega num restaurante lá, não tem mais fiscalização, vigilância sanitária, não tem mais nada. O cara fala, não, aqui tá bom, pode vir comer aí. Mas essa barata caminhando aí, meu senhor? Não, isso aqui é assistente da cozinha, né? Tá bom aqui, sou eu, é autodeclarado. Então, assim, gente, os caras não vão parar e vão para cima, principalmente nesse momento de fragilidade, de popularidade do governo Lula, que vai ter que trabalhar para fazer passar essa maré aí, né? Porque o momento bom não é. Ainda lá no site do iclnoticias.com.br, na coluna da Juliana da Alpiva, a MPF fala que Jovem Pan fez abusos sistemáticos e cobra revisão da posição da AGU. Ou seja, a Advocacia Geral da União, ela fez uma manifestação aí pedindo que a Jovem Pan pague multa, uma multa estipulada no valor de 13 milhões e 400 mil reais, mas inicialmente a Advocacia Geral da União, ela é contra a cassação dos canais de rádio da Jovem Pan. E o MPF advoga pela cassação. Se eu não me engano, são 4 frequências que a Jovem Pan usa, que poderiam ter 3 outorgas da Rádio Jovem Pan, que está na matéria, né? São 3, não são 4. O MPF apontou que utilizou critérios objetivos para pedir a cassação, ao contrário do que entende a União, constatados atos de abuso à liberdade de radiodifusão, diz aqui o Ministério Público Federal, com base no artigo 53 da Lei 4.117 de 1962, ela que reconhece o chamado caso em tela, quando nossos amados juristas estão avaliando alguma coisa, eles chamam de caso em tela, né? É bonito, né? Não há escolha, segundo o MPF. O MPF diz o seguinte, olha, que segundo a lei, o que a Jovem Pan fez, a gente não pode escolher punir ela só com multa, não há uma escolha, não há uma opção. Então, o MPF está tentando mudar a posição da AGU. Eu, sinceramente, entendo pouco dessa lei, tá? Mas eu acho exageradíssimo caçar o direito das 3 rádios. E tem gente no chat agora que vai descabelar-se virtualmente, né, Guilherme? Vai puxar os próprios cabelos. Mas eu acho mesmo, gente, assim, empresa no Brasil erra muito, sempre comete crime adoidado. Empresa aí de alimento que pega carne de desmatamento, uma série de coisas. E, olha, via de regra, ainda mais se a empresa grande, que tem um monte de funcionário, aquela coisa toda, você tem que colocar tudo na balança. Infelizmente é assim, você coloca tudo na balança, senão vira Lava Jato, né, gente? Vamos fechar o Odebrecht, o AES, a Petrobras, tudo porque teve corrupção.
Vocês entendem a lógica do meu pensamento aqui, e respeitando divergências, obviamente, mas você vai lá, aplica uma multa na Jovem Pan, faz eles assinarem eventualmente um termo de ajuste de conduta, em que eles se comprometem a não cometer mais os mesmos absurdos que cometeram, e aí sim, se forem reiterados numa próxima, você fala numa medida mais drástica. Tá bom? Tá dito. Ações da Lava Jato contra Cunha e Cabral regridem na justiça e podem prescrever. Casos da Lava Jato que envolvem o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e o ex-governador Sérgio Cabral estão à beira da prescrição ou já prescreveram na Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro. Os autos desses processos e de outras investigações conexas tramitavam na Justiça Federal, mas acabaram anuladas em parte pelo STF ter decidido em 2019 que crimes como corrupção e lavagem de dinheiro, quando investigados em Caixa 2, deveriam ser julgados por tribunais eleitorais. Cunha e Cabral, ambos do PMDB, ex-MDB, foram os dois mais conhecidos presos da Lava Jato, operação que completa 10 anos na próxima segunda-feira, dia 17. O ex-deputado federal ficou 3 anos e meio detido e o ex-governador 6. Vamos deixar claro aqui que faltou na matéria, isso aqui é uma matéria da Folha, 3 anos e meio detido em prisão provisória, o que é um absurdo, seja com o Eduardo Cunha, seja com quem for. Porque você ou julga e mantém preso, ou julga e solta, né? Os caras foram empurrando a prisão do Cunha e foram deixando o cara lá. É um negócio completamente insano que foi feito no caso do Eduardo Cunha e em outros casos. No caso de Cunha, 2 processos nos quais o Supremo anulou condenações da Justiça Federal, só tiveram as denúncias aceitas novamente na Justiça Eleitoral no Rio este ano. Autoridades que acompanham os processos veem a possibilidade de parte das condutas de Cunha já estar prescrita. Isso é um problema, porque assim, quando os caras fizeram a mudança de regra, né, doutores do STF, tudo bem que vamos mudar o entendimento, esses crimes aqui, quando tem a ver com Caixa 2, eles são julgados pela Justiça Eleitoral. Mas aí vocês poderiam ter previsto que o tempo de prescrição deveria parar, né? Porque senão fica um cheiro esquisito essa coisa que os senhores fizeram aqui, tá bom? Terras indígenas, garimpo devastou 4 campos de futebol por dia em 2023. A análise do Greenpeace aponta avanços sobre aldeias Yanomami, Caiapó e Munduruku na Amazônia, também publicado lá pelo lclnoticias.com.br. Vamos aqui rapidamente para o caso da Petrobras, que virou a grande polêmica da imprensa. Eu tenho falado para amigos que não tem nada pior para a democracia que canal de notícia 24 horas, né, Guilherme? Porque tem que ter pauta, né, cara? Tem que ter, se não tem assunto, tem que ter assunto. Que coisa, assim. Pegou um final de semana, então, cara, aí uma mosca vira um urubu, né? É um negócio impressionante. Cara, isso aqui é a grande não polêmica do momento. Você sabe o que está acontecendo com a Petrobras? Vou resumir rapidamente aqui. Aqui no ICL Notícias tem uma matéria que coloca as coisas em perspectiva, né? Pressão por distribuição de dividendos e queda em ações escancaram uma disputa dentro da Petrobras. Há uma disputa, sim, dentro da Petrobras, entre pessoas que querem pagar dividendos, ou seja, quando fechou o balanço da empresa, pega uma parte disso que vira lucro e você distribui isso para os acionistas. E tem pessoas que dizem que não, a gente tem que distribuir menos dividendos. Tem que andar em linha com, aliás, as outras petroleiras do mundo, que não distribuíram, como nos anos do governo Bolsonaro, nem sombra do que a Petrobras distribui de dividendos. Qual o problema da distribuição de dividendos? O problema é o seguinte, você tira dinheiro do caixa da empresa, esse dinheiro poderia ficar lá eventualmente para fazer investimentos para o futuro, ou para melhorar o próprio endividamento da empresa. Há uma questão aí importante, técnica, que tem que se entender ainda, que a imprensa não está debruçando. Eu estava falando com uma pessoa hoje pela manhã, uma pessoa da Petrobras, que está ligada a esse embate lá dentro. Ela me falou que o dinheiro dos dividendos, se ele fica no caixa da empresa, ele só pode ser usado para pagar dividendos. Então, meio que a empresa não teria essa opção. Eu estou ainda tentando entender se ele poderia ser usado para outras coisas, que não só dividendos. Vamos ver. É uma provisão. Então, aparentemente, está me falando a fonte aqui, que tem que ser distribuído como dividendo. Isso ainda é um reflexo do governo Bolsonaro, tá, gente? Porque a gente está falando do balanço da Petrobras de 2023, que é relativo ao planejamento de 2022, tá? E tem gente que não quer distribuir dividendos porque quer que o dinheiro fique no caixa da empresa. Essa é a treta. O que faz o mercado? O mercado pressiona e joga a ação para baixo.
Você sabe que a Bolsa Brasileira é comandada por 3 pessoas, basicamente, né? Não se iludam, né? Achando que tá todo mundo no mercado preocupado com Petrobras. Você pega ali meia dúzia de fundos, gente que tem muito dinheiro, os caras entram num dia vendendo ação da Petrobras, a ação cai 3%. É assim, o mercado brasileiro é facilmente manipulável, isso não é de hoje. E não tem a ver só com Petrobras, tá? Qual que é a grande questão desse negócio? A questão tá aqui, ó. Eu publiquei isso aqui em setembro de 2022, tá? Chamei de o maior assalto da história aos cofres da Petrobras, porque é de fato. Isso aqui é 200 lava-jatos, se vocês quiserem fazer a comparação. Olha aqui o pagamento anual de dividendos que foi feito pela Petrobras durante o histórico desde 2005. Estão vendo aí? 2005, 5 bilhões, 2006, 6 bilhões, 2007, 7 bilhões, vinha mais ou menos em linha. 2009, 15 bi, já passou aí bastante do que era a média, depois voltou para 9, 10, 6, 5, 8. 2015, 16, 17, distribuiu pouquíssimo dividendo, porque aqui a Petrobras, aliás, ela foi forçada a colocar em balanço o prejuízo identificado pela Lava Jato na corrupção da própria Petrobras, tá? Aliás, isso deve ser um case, um dos únicos cases do mundo. Mas tudo bem, o dividendo foi para baixo. 2018 começa a voltar, 2 bi, 19, 8 bi, 26 bi. Olhem o que acontece em 21 e 22. O senhor Paulo Guedes e o governo Bolsonaro distribuíram em 2021 72 bilhões de dividendos para os acionistas. Em 2022 foram 86 bilhões. Vocês estão vendo o gráfico aí, né? Para quem está só nos ouvindo, é um negócio assim, ó. Sai de um risquinho e vai para um elefante o negócio, tá? Sai de... Em 2020 era 6,5, em 2021 vira 72. Em 2022 vira 86. Para onde vai esse dinheiro? Ah, mas eu tenho ações da Petrobras. Tá, você sabe que você é a sardinha, né? Você tem ações da Petrobras. Quando pagar dividendo, a quantidade de dinheiro que vai cair na sua conta de ações da Petrobras, eu sei quanto é que é, tá? Eu sei que é R$ 62,13, tá bom? Não é de você que esse tá falando aqui, gente. Olha aqui, ó. Esse dinheiro vai parar, sabe para onde? Ele vai parar para a própria União, para o próprio governo, que é um dos acionistas, um grande acionista da empresa, ou seja, ele volta para o caixa do governo. Esse dinheiro, durante o governo Bolsonaro, segundo dizia o próprio Ministério da Economia do Paulo Guedes, ele era usado para pagar a dívida pública brasileira. Quem é que são os detentores da dívida pública brasileira? Bancos e fundos estrangeiros. Eles detêm 62% da dívida pública brasileira. Então vamos lá para explicar o que está acontecendo agora rapidamente. Quando você paga muito dividendo com o dinheiro da Petrobras, esses bilhões todos, eles não vão para vários investidores. Claro que vai, tem um monte de investidor da Petrobras que tem, meu irmão, você tem 4 mil reais de dinheiro na Petrobras, tá? Tá bom, não é com você, tá bom, meu filho? Nossa, eu tenho um grande investimento de ações da Petrobras. Fiz um grande investimento no ano passado. Quanto? 22 mil reais. Não é com você. Você entendeu que não é com você? O dinheiro dos dividendos vai para os acionistas da Petrobras e os maiores acionistas são os que levam a maior fatia. E para fora disso, a parte que vai para o... Boa parte desse dinheiro é usado para pagar dívida. Então, o dinheiro dos dividendos vai diretamente para a mão de bancos e grandes fundos, principalmente estrangeiros, quando ele sai da Petrobras, e a parte que vai para o governo é usada para pagar dívida pública, que vai para bancos e grandes fundos estrangeiros. Então, se você está vendo o seu jornalista favorito ou o seu jornalista odiado defendendo com unhas e dentes que se pague os dividendos, porque senão a Petrobras vai morrer, essa pessoa está defendendo banco e fundo estrangeiro. Isso está nos balanços da Petrobras e nos dados do Ministério da Economia. Não é o que eu acho, não é a minha opinião. Isso é direto, isso vai direto para a conta desses caras, todos. Tá bom? Essa é a disputa que se faz ali dentro. Pelo que eu apurei hoje pela manhã, o Jean Paul Prats, que é o presidente da Petrobras, ele é a favor de pagar esses dividendos. E aí eu falei, pô, peraí, Jean Paul, a favor como assim? Viramos o Paulo Guedes agora, Jean Paul Prats. Mas é por isso que eu falei para vocês agora aqui. Pelo estatuto da Petrobras, a princípio,
esse dinheiro que vem de uma previsão do governo Bolsonaro, ainda a gente está falando, ele só pode ser usado para isso. Só pode ser usado para pagar dividendos. Tá? Vamos tentar entender se eventualmente há uma outra disposição dentro do Estatuto da Petrobras que faça com que esse dinheiro possa ser usado para outra coisa, porque seria maravilhoso que, em vez de você pagar 80 bi de dividendo para banco e fundo gringo, você possa investir em transição energética, por exemplo. Essa é uma das ideias que se possa fazer com o dinheiro da Petrobras. O Lula deu uma entrevista ontem lá para o SBT e falou que a Petrobras não pode pensar só nos acionistas e fala em choradeira do mercado. Ceronte, um dinossauro voraz querendo tudo para ele e nada para o povo. 100% correto, Lula. Né? Nada a declarar. Muito bem, ainda nessa entrevista o Lula admitiu ontem que o seu próprio governo está aquém do prometido, nessa entrevista que foi dada ontem ao César Filho lá no SBT. A gente analisou isso ontem no ICL Notícias segunda edição, para quem quiser pode voltar e o programa está, claro, gravado no YouTube. Falamos, né, que a desaprovação que aumenta no governo Lula, isso mostra a pesquisa Atlas, ela não é, atenção, ela não é porque as pessoas estão comparando o governo Lula com o governo Bolsonaro. O que a pesquisa Atlas mostra é que, se você pegar todas as áreas, educação, segurança, corrupção, direitos humanos, todas as áreas, e comparar essas áreas do governo Lula com o governo Bolsonaro, na pesquisa Atlas, o governo Lula ganha em todas. Ou seja, as pessoas comparando hoje o governo Lula com o governo Bolsonaro dizem que o governo Lula é melhor em todas as áreas. Não tem uma que o governo Bolsonaro se dá bem. Nem em segurança, por exemplo, que a gente poderia imaginar. Né? Porque distribuiu arma, porque tem que matar não sei o quê, nada, nenhuma. O desalento das pessoas, ou a queda da aprovação, é em relação à perspectiva que elas tinham do próprio governo Lula. E o Lula ontem falou isso exatamente, né? O governo está aquém, está abaixo do prometido. Bom, o Netanyahu, como não tem mais nada que fazer, além de estar matando um monte de gente todos os dias, para provocar o Lula, eu achei que o Brasil fosse um anão diplomático, Guilherme. O Netanyahu tá um mês, o Lula instalou o triplex na cabeça do Netanyahu, né? Achei que o pessoal tinha me convencido na internet que o Brasil não vale nada, que é o anão diplomático, que não conta nas relações internacionais, que ninguém dá bola pro Brasil, que ninguém ouve o que o Brasil fala. Por que o Netanyahu está tão preocupado com o Brasil, então? O Netanyahu tá mal assessorado? Será que ele não tem mais nada para fazer? Agora convidou o Tarcísio, o Cláudio Castro, o Caiado para viajar para Israel. E vão, né? O Bolsonaro pediu para o Alexandre de Moraes se o Xandão pode liberar o passaporte dele para viajar para Israel também, né, com essa turma. Obviamente o pedido é um absurdo, não vai acontecer. Duvido que o Alexandre de Moraes libere o pedido para o Bolsonaro. Aliás, é quase uma afronta ao processo, né? Vamos lá para o UOL. Natália Portinari, repórter, traz aqui que o reduto de ministro de Lula é investigado por corrupção na saúde. Como se ninguém tivesse avisado, o ministro é o Juscelino Filho. Né? Ninguém aqui no ICL avisou do Juscelino Filho. A gente nunca falou nele aqui. O município maranhense de Vitorino Freire, administrado por Luana Rezende, irmã do ministro das Comunicações Juscelino Filho, que é do União Brasil, é investigado pela Polícia Federal sob suspeita de fraude e corrupção com verbas da saúde do governo federal. O município sofreu um bloqueio de 8,4 milhões de dinheiro da União em 2022, após o Ministério Público Federal entrar com uma ação apontando que os dados haviam sido distorcidos para inflar o número de atendimentos e, com isso, receber mais emendas. Atenção, importante que a manchete dá uma enganada, tá? Então não tem nada a ver com a repórter Natália, que é excelente repórter, mas 2022 era governo Bolsonaro, tá, gente? Pra gente lembrar aqui, para ser fiel aos fatos. Então, o problema lá já acontece de antes. Claro, é um ministro do governo federal, Juscelino Filho, tá tudo certo, então vamos fazer a ligação aqui, é com a irmã dele, mas o caso é anterior, né? Pra gente deixar claro aqui. Tem um inquérito em andamento na Polícia Federal, instaurado em 23, por conta do que aconteceu lá, para apurar crimes de falsificação e inserção de dados falsos em sistema público de informações entre 2019 e 21, durante o primeiro mandato e o segundo mandato de Luana Rezende. Portanto, estamos falando ainda de governo Bolsonaro. Juscelino Filho é um problema do governo Lula, que segue lá sendo um problema e pelo jeito seguirá. Bom, Mauro Cid falou de novo, a PF ontem
no seu quarto depoimento, nós acompanhamos aqui ao longo do dia, o depoimento começou à tarde, ontem nós fizemos o CL Notícias segunda edição, já tinha 4 horas de depoimento, as primeiras informações dão conta de que ele ficou lá 8, 9 horas dando esse depoimento. A Polícia Federal tem as suas convicções de que o Cid omitiu informações e talvez tenha mentido ou não entregue tudo, né? Omitir é um modo de mentir na narrativa geral também, né? O advogado do Cid chegou a declarar na segunda-feira para a revista Veja e também para a CNN Brasil que o Cid respondeu tudo que foi perguntado. Disse o advogado, né? Olha, se não perguntar, não tem como responder, né? Então o que foi perguntado foi respondido. Ah, mas o senhor não falou dessa coisa. Ah, mas aí a desculpa do advogado mas porque os senhores não perguntaram. Tá? Então estamos nesse impasse. Não se sabe ainda o que o Cid falou. Vamos ficar atentos, é importante, porque o que pode vazar nas próximas horas, para a gente ter certeza da procedência da informação, porque nesse caso a procedência importa, eu já expliquei aqui como funcionam esses vazamentos. Pode vir via advogado, vazamento. Não estou dizendo que o César Bittencourt está passando informações para a imprensa, absolutamente não. Eu estou dizendo assim, em tese, no caso em tela, pode vir de advogado. E se esses vazamentos vêm de advogado, que está com uma estratégia de defesa muito parecida com a do Bolsonaro, o que o advogado do Cid falou no final de semana na revista Veja, coloca o Cid na linha de defesa do Bolsonaro. Mas como assim? Ele não falou que tem a minuta, ele não falou que teve reuniões, falou tudo isso, gente. Falou tudo isso. E dificilmente isso vai ser negado pelo próprio Bolsonaro, porque a Polícia Federal já tem os documentos, já fez já pegou as torres de celular e identificou quais celulares estavam em quais lugares no mesmo dia, na mesma hora, ou seja, identificou as reuniões que aconteceram entre o Bolsonaro, o Felipe Martins, que seria o cara que teria redigido o tal do decreto de estado de sítio, o padre lá de Osasco, o advogado, tal dia se reuniram em tal lugar, isso aí já está tudo, você não tem como dizer que você não estava num lugar onde evidentemente você estava. Tá? Então, a linha de defesa do Bolsonaro, em boa medida em relação às informações já levantadas, não é negar que as coisas aconteceram. Então, o senhor vai negar que teve essa minuta aqui, não sei o quê? Em algum momento, se o Bolsonaro não tiver como negar, se as provas forem acachapantes em relação a mostrar que o Bolsonaro sabia que existia esse documento e que teve contato, por exemplo, com esse documento, se existirem provas em relação a isso, a gente ainda não sabe, tá bom? E vamos deixar claro, a gente não sabe aqui, não adianta extrapolar. O Bolsonaro não vai negar. Só que o Bolsonaro vai dizer que nada disso era uma tentativa de golpe de Estado. Isso eram conversas que ficaram apenas na intenção, e a palavra importa, ficaram apenas na intenção, ou seja, não houve uma tentativa de, não houve um planejamento para, era uma conversa que ficou na ideia, na intenção, e não seria usada para golpe de Estado. Seria usada para quê? Para proteger a democracia, manter a ordem social, caso as urnas tivessem sido fraudadas. É um absurdo. Mas essa é a linha. Eu estou trazendo para vocês a linha de defesa do Bolsonaro, tá, gente? O Mauro Cid, no final de semana, definitivamente, pelas palavras do próprio advogado, porque não foram só informações em off que saíram, o próprio advogado declarou isso, o advogado do Bolsonaro falou, o meu cliente nunca falou que o Bolsonaro falou em golpe de Estado. Então o Cid não pode negar a minuta que encontraram no celular dele, as reuniões que ele fez, que ele próprio admitiu que fez, ou participou. Mas ele vai dizer que nunca se falou em golpe de Estado. Isso aí seria usado caso comprovasse a fraude nas urnas. Sacaram para onde vai o negócio? Então, atentos e atentas para as próximas horas ao que vem na imprensa. Tá? Porque se vem via defesa, é claro, gente, que eles vão montar o que interessa para eles e vão transformar em manchete o que interessa para a defesa deles. O advogado está lá fazendo o seu trabalho de defender o próprio cliente. E se ele conseguir transformar a versão dele, que é mais interessante para a defesa dele, em notícia, ele assim o fará. Como, aliás, tem feito desde o primeiro dia o Dr. César Bittencourt.
dando entrevista, passando informação, falando isso, falando aquilo. Ah, informações são verídicas ou não? Elas podem ser verídicas, mas quando você filtra a informação através da defesa e passa só o que interessa para você, você conta uma história, né? Então, vamos ficar de olho, não temos ainda detalhes, talvez aí ao longo do dia a gente possa ter alguns detalhes do que foi falado ou do que, pelo menos do que foi perguntado no nosso site lá no iclnoticias.com.br, tá bom? Então, para quem quiser ficar de olho nessa história, acesse agora iclnoticias.com.br, que a gente está aí, a nossa equipe de jornalistas está trabalhando, e talvez ao longo do dia a gente possa ter informações fresquinhas sobre o que disse Mauro Cid ontem para a Polícia Federal. Aliás, eu pelo menos não tenho informação de se o Cid vai continuar a ser ouvido hoje ou se ontem acabou. Eu acho que deve ter acabado ontem, 9 horas, né? Bom, seguindo o programa aqui, o STF tenta bater o martelo sobre o porte de maconha só em 2025. A gente já tinha antecipado isso aqui, né? Maconha e aborto no STF, que seriam discutidos este ano, até disposições em contrário, não se fala mais disso em 2024. E isso teve articulações também, ou pelo menos um desejo e uma forte comemoração por parte do governo Lula, porque esses temas são temas difíceis de debater na sociedade, ainda mais no mundo que a gente vive, de zap, de fake news, de maluquice, de pastor político, e essas decisões iam cair no colo do governo, vocês podem ter certeza disso. Ah, mas foi o STF, mas tudo bem, as pessoas hoje em dia, você sabe, né, Xandão e Lula, não sei o que, mistura tudo, cria lá a fake, joga no zap e vai dizer que o PT tá liberando a droga no Brasil e que agora nossos filhos vão morrer. Vocês sabem exatamente o caminho que esse tipo de coisa toma. Então o STF decidiu não tocar nesses temas esse ano. Talvez volte na pauta em algum momento, não sabemos, mas por enquanto a ideia é não mexer nisso em 2024. Olha aqui, notícia importante, chefe da BIM do Lula é citado como investigado em inquérito da Polícia Federal. Documentos sigilosos do inquérito da Polícia Federal sobre a suposta arapongagem ilegal no governo Jair Bolsonaro mostram que o atual diretor-geral da BIM, Luiz Fernando Correia, foi objeto de ao menos 4 relatórios, sendo que um deles o classifica como investigado. A Folha teve acesso a esses documentos que estão inseridos na investigação sob relatoria do Alexandre de Moraes. As decisões de Moraes tornadas públicas até agora listam apenas manifestações da PF no sentido de que a atual gestão da BIM tomou atitudes que, na visão dos investigadores, atrapalharam as apurações dentro da BIM, mas não havia nenhuma menção direta ao atual diretor da BIM, do governo Lula, como investigado. Moraes também não faz qualquer citação direta ao atual diretor-geral da agência em suas decisões, se limitando a reproduzir em alguns pontos as afirmações da Polícia Federal. A investigação tem como foco o uso do software espião, o tal do First Mile. Correia assumiu o comando da agência em maio de 2023 e é o antigo auxiliar de Lula, tendo sido diretor-geral da PF no primeiro mandato do petista. Em entrevista recente, o presidente da República reafirmou manter a confiança no chefe atual da BIM. Um dos documentos a que a Folha teve acesso é um relatório da Divisão de Contra-Inteligência Policial, datado de 3 de novembro de 2023, 14 dias depois da deflagração da primeira operação da PF no caso, que incluía busca e apreensão na sede da BIM. Ele trata especificamente de Correia e de seu então número 2, Alessandro Moretti. Há, nos dois casos, uma qualificação dos investigados, com fotos de ambos, a data de nomeação de cada um na ABIN e informações pessoais como o número de documentos e dos respectivos telefones celulares. O relatório é endereçado ao delegado da PF, Daniel Carvalho Brasil Nascimento, responsável pelo inquérito. O Moretti acabou sendo exonerado do cargo após a segunda operação da PF de janeiro. A polícia afirma que ele teria dito em uma reunião com servidores da ABIN que haveria um fundo político nas investigações e que tudo iria passar. O segundo documento é datado de 11 de janeiro e trata do depoimento de Correia na Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência do Congresso, que aconteceu em outubro do ano passado. Foi da apresentação realizada por Luiz Fernando Correia na reunião. Diz o documento da PF, que reproduz em seguida os slides que o chefe da BIM mostrou na reunião com os congressistas, que foi sigilosa. O relatório, que também é direcionado ao delegado do inquérito, lista uma nota divulgada pela União dos Profissionais de Inteligência da ABIN, em que ela faz críticas ao diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.
além de dizer repudiar declarações do chefe da PF no sentido de uma ação institucionalizada de arapongagem ilegal da ABIN, a associação afirma que maus profissionais existem em qualquer corporação, inclusive na PF, e que o desvio de poucos não pode ser atribuído à totalidade dos servidores. Portanto, pelo que traz a Folha hoje aqui, o foco dessa eventual investigação do atual diretor-geral da ABIN, para a gente colocar a coisa aqui de uma maneira bem clara, não é porque ele fez parte da operação de monitoramento ilegal do governo Bolsonaro, mas porque pode haver um entendimento de que ele ou seus subordinados teriam, de algum modo, tentado ali impedir ou atrapalhar que a PF botasse a mão dentro da ABIN. Tá? Isso é o que denota, a gente consegue entender pelos documentos aqui. Por enquanto não tem nada assim muito substancial, tá, gente? Aqui é uma reunião que o cara fez, né? E assim, não tem nada na matéria que diga assim, o cara é investigado porque ele fez parte do esquema de investigações ilegais. Isso aqui claramente não está colocado pela matéria, tá? Para a gente deixar claro aqui, porque o título muitas vezes, né, leva a um mau entendimento. Se o cara é investigado no inquérito da PF, da ABIN paralela, parece que o atual chefe da ABIN fazia parte da ABIN paralela. Tá bom? Não é isso. O caso aqui é outro, a gente vai acompanhar. Bom, aqui as coisas do depoimento do Cid, né? Ontem tinha durado mais de 7 horas, já foi mais do que isso até. O Cid acabou reforçando que não participou da reunião entre Bolsonaro e os comandantes da força. Isso é uma coisa que a Polícia Federal estava tentando entender, né? Porque teve a tal da reunião que foi relatada pelo ex-comandante do Exército e pelo ex-comandante da Aeronáutica, entre eles, os comandantes, incluído o comandante da Marinha, e o Bolsonaro, no qual o Bolsonaro teria comentado sobre o estado de sítio, sobre a fraude das urnas, sobre não sei o quê. Nessa reunião, pelo que se sabe até agora, isso já é uma informação mais antiga, até trazido pelo jornal Financial Times, que publicou isso já há 1 ano e meio atrás, ainda em 2022. O comandante da Marinha, o Almir Garnier, teria aderido à ideia do estado de sítio. O comandante da Aeronáutica, pelo que saiu na época, teria ficado ali meio em cima do muro, sim, vai, não vai. Agora, claro, o comandante da Aeronáutica vai dar um depoimento e dizer que era contra, não imagino que diga outra coisa, né? E o comandante do Exército teria dito que aquilo não deveria ser feito e que não tinha prova de fraude nenhuma na urna e aquela coisa toda. A Polícia Federal estava tentando entender se o Cid sabia mais dessa reunião. Segundo o Cid tinha falado nos outros depoimentos, e é o que tinha saído publicamente, e de novo, essas informações que saem publicamente, elas são filtradas por fontes, nós não temos acesso aos depoimentos na íntegra, então muito cuidado com o que a gente está lendo. Tá bom? Isso vale para todo mundo, vale para mim, vale para vocês. Nós estamos tendo acesso parcial às informações, isso nunca é bom, isso nunca dá coisa boa. Lá na frente, quando a gente tiver o depoimento do Cid todo e puder todo mundo ler e olhar as provas, a gente vai ter uma figura completa do que está acontecendo. Pode ser que ela bata com a versão que está saindo por enquanto. Pode ser que não. Então, cuidado. Mas o Cid tinha dito que sabia da reunião, tinha tomado conhecimento da reunião em conversa com os próprios militares. Os militares, principalmente o ex-comandante do Exército e da Aeronáutica, confirmaram essa reunião nos seus depoimentos na semana passada, que depõem como testemunhas, mas o Cid diz que não participou dessa reunião. Então, uma das expectativas do depoimento do Cid ontem é que ele desse mais detalhes sobre a reunião, mas segundo o Cid, segundo ele afirma, ele não participou dessa reunião, ele não sabe de detalhes da reunião. Em depoimento à PF, ex-comandante da Aeronáutica envolveu Anderson Torres no plano de golpe. O ex-comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior, complicou ainda mais a situação de Anderson Torres na investigação sobre a tentativa de golpe de Estado. O brigadeiro afirmou em depoimento à Polícia Federal que o ex-ministro da Justiça seria quem dava embasamento jurídico para que Jair Bolsonaro decretasse um estado de defesa ou estado de sítio. O depoimento do militar demorou cerca de 10 horas e aconteceu antes da oitiva do ex-comandante do Exército, Freire Gomes, que falou aos investigadores no início do mês. As informações que ambos deram como testemunhas no inquérito do plano golpista foram levadas ao ex-ajudante da presidência e hoje delator
Mauro Cid. Ele foi interrogado, portanto, ontem mais uma vez. Chamou a atenção da Polícia Federal o fato de que a expressão estado de defesa consta na minuta golpista encontrada no ano passado no armário de Torres durante uma operação de busca e apreensão realizada em sua casa. Essa medida está prevista na Constituição e trata de um regime excepcional que pode ser utilizado pelo presidente da República para preservar ou restabelecer a ordem pública ou paz social de imediato. O estado de defesa, porém, tem restrições geográficas, não pode ser aplicado em todo o território nacional e precisa ter a validade aprovada pelo Congresso. A Polícia Federal, o ex-comandante também confirmou a sua participação na reunião em que Bolsonaro debateu uma minuta golpista com chefes das Forças Armadas, mas disse que se colocou, ele, o ex-comandante da Aeronáutica, disse que se colocou contra a medida do Bolsonaro. O brigadeiro ainda foi categórico ao afirmar para os delegados que não houve fraude nas eleições e destacou que sua base são as conclusões do relatório militar sobre as urnas na Comissão de Transparência da Justiça Eleitoral. Batista Júnior disse aos investigadores ter afirmado ao então presidente Bolsonaro que não houve fraude no pleito. Para a Polícia Federal, o depoimento do brigadeiro aponta que, mesmo após ter informações seguras sobre a lisura das urnas, o ex-presidente insistiu na tese de fraude para justificar o plano do golpe. Tá, gente? Tá colocado aqui, como eu venho explicando para vocês há um tempo. Viu como é bom ler rodapé de notícia? Olha aqui, ó. O que dirá o Bolsonaro? Que tudo aquilo lá existiu, ou o que ele não puder negar vai dizer que existiu, mas aquilo era para, nos termos da Constituição, tomar medidas caso a eleição tivesse sido fraudada. Essa é a linha de defesa do Bolsonaro. Qual é a linha de investigação da PF? Que tudo aconteceu e que, mesmo após ter sido informado reiteradamente de que as urnas não tinham sido fraudadas, de que não havia nenhum indício de fraude, o Bolsonaro continuou conspirando para tentar entender como ele poderia aplicar um estado de sítio ou um estado de defesa. Sacaram? Tá colocado aqui. É assim que a coisa vai, de um lado e de outro. Então, a existência das tais das minutas, as reuniões, isso tudo, a maior parte dessas coisas já estão consolidadas, não tem como negar. Não tem como negar que o cara estava no lugar que ele estava com as pessoas que ele estava. Não há como negar isso. Não há como negar várias coisas que já estão postas na investigação. Mas a linha de defesa vai nesse sentido e a linha de investigação da PF, e aí veremos depois como é que vem também a denúncia do Ministério Público Federal, porque isso é um outro documento produzido pelo Ministério Público Federal com base na investigação da Polícia Federal. Então a gente tem que ver também como vai ser a tese da acusação. Então teremos a tese da acusação, a tese da defesa. Como diz o meu amado César Calejon, no futuro a gente vai olhar para trás e ver o absurdo dessa tese de defesa do Bolsonaro. Claro, né? É óbvio, gente, é evidente o que essa gente estava fazendo. Que culminou no 8 de janeiro. Tem tudo isso ainda. Que culminou na Polícia Militar do Distrito Federal. Que permitiu, que deu guarida, que deu escolta para os golpistas. Que culminou na infiltração dos kids pretos do Exército Brasileiro, que estavam lá em Brasília, sob várias suspeitas de terem ajudado a quebrar coisa, abrir portas para os golpistas. Culminou em tudo isso, é caminhão de combustível de aviação que ia explodir em Brasília, é gente com um carro entupido de armamento para distribuir para os acampados de Brasília no momento em que o Bolsonaro desce a ordem. Tudo isso está evidente, a gente vai olhar no futuro, vai analisar isso aqui como historiadores, que é o que o César Calejon, aliás, faz brilhantemente, e o César tem razão em falar isso, né? A gente vai olhar para trás e a gente vai dar risada. Agora, eu sou obrigado a trazer para vocês aqui como a coisa vai se dar no processo. Porque o Bolsonaro vai se defender. Ele não vai ficar parado vendo o jogo rolar. O Braga Neto vai se defender, o Heleno vai se defender, essa gente toda vai se defender. Então essa é a linha de defesa deles. É cinicamente colocar tudo isso que a gente está vendo aqui como, não era, peraí, não era golpe. Era outra coisa, vocês estão exagerando. Vocês sempre exagerando, né? Para vocês tudo é genocídio, tudo é fascismo, tudo é golpe. Né? A velha brincadeira, né? Para vocês tudo é golpe. Para vocês tudo é genocídio. Para vocês tudo é fascismo. Então,
para deixar claro para vocês como é que a coisa está andando em relação a isso. Bom, vamos lá para a última notícia de hoje. Estreia de Caroline Detoni na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara nesta terça-feira vai priorizar projetos da bancada da bala, como não deveria ser diferente. As iniciativas são todas encabeçadas por deputados que, assim como Detoni, são da oposição. Entre eles está um projeto que estabelece um piso de 25 anos para alguns crimes quando houver reincidência pela terceira vez. O endurecimento da pena seria aplicado para crimes dolosos contra a vida, crimes hediondos e crimes... Tá falhando? Tá falhando meu mic? Então tá. Beleza, melhorou. É que eu tenho muito músculo, né, cara? O músculo, ele cobre o microfone, entendeu? É isso, é assim que é. Em seu parecer, bom, enfim, aqui eu não vou mais falar de Caroline também. Guilherme, muito obrigado por ter interrompido. Eu não quero falar de Caroline Detoni. Você me fez um favor. Vamos falar de outra coisa? Vamos falar de TechPix, vamos falar da iogurteira de peru, Top de Term. bumbum. Vamos falar de outra coisa. O programa tá acabando, aliás. 7h59, daqui a pouquinho começa a SL Notícias. Primeira edição, você fica por aí. Tivemos uma audiência hoje de 18.350 aparelhos conectados. Isso dá mais gente. Se o William... nós descobrimos porque que o programa caiu no começo, tá, gente? O programa caiu no começo porque o William De Luca chegou lá embaixo, porque eu tô no estúdio aqui de cima. Esse estúdio aqui é o estúdio onde é feito o rolê e o Em Detalhes, tá? Essa cadeira que eu tô sentado aqui, o De Luca acha que é dele, tá? Então ele chegou, ele viu eu sentado no estúdio dele, a audiência bombando, a caneca, viu a caneca, e segundo eu tenho informações que eu apurei, agora o De Luca chutou o cabo da internet lá embaixo e acabou com o programa. Eu vou descer e não respondo por mim, que eu tô indo lá para baixo agora. Não respondo por mim. Tá, Guilherme? Você me segura. Sabe como é que Playboy briga, Guilherme? Segura meu óculos. Segura meu relógio. Você nunca briga, né? Segura minha pulseira. Segura meu tênis! Aí todo mundo cansa, vai embora, o Playboy fica lá. Muito bem, meu povo. Amanhã estaremos de volta às 7h da manhã. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. E agora está começando esse SL Notícias, primeira edição, com o nosso querido William De Luca, Rodrigo Viana, a nossa Vivi maravilhosa e todo mundo no estúdio, tá bom? Elô, todo mundo tá lá. Quem mais tá lá hoje? Judal Piva tá lá também? Judal Piva, tá todo o time lá, tá todo mundo. É incrível, né? É maravilhoso. Muito obrigado, tá bom, gente? Amanhã de manhã a gente tá de volta às 7h da manhã. É isso, tchau. O objetivo é limpar a cena do crime para a macharada. E o trabalho deles era assassinar reputações. Essa filosofia aí do homem da vida, esse energúmeno aí, A família Bolsonaro tinha todo um esquema montado para atacar opositores virtualmente. Mas se a gente for lembrar, foi exatamente essa estrutura de questionamento que colocou em xeque as eleições de 2022. E deu no que deu. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita. No Em Detalhes dessa terça-feira, a gente vai falar sobre a regulamentação da inteligência artificial nas eleições. A gente conversou com a professora Letícia Cesarino, que é antropóloga e pesquisa essas questões. A deepfake, por exemplo, foi uma das proibições do Tribunal Superior Eleitoral e tem muita coisa pra gente aprender com a Letícia. Não perde hoje, hein? Às 10h30 da manhã, daqui a pouco.